Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional aos sábados, vamos falar sobre a nossa estratégia de médio prazo rastreador de tendências, que é um dos nossos carros-chefe, vamos dizer assim, daquelas operações mais especulativas. Muita gente nos perguntou sobre via varejo, agora é só via, né? Não é mais via varejo, e eu pedi para o pessoal da análise aqui trazer mais informações a respeito da recomendação que eu já tinha mostrado, acho que faz umas 2 semanas, para vocês entenderem na prática como funciona esse processo e por que sim o pessoal da análise entende que via, né, pode ser uma das grandes oportunidades aí do segundo semestre. E lembro a todos, né, que eu vou deixar aqui na descrição o nosso cupom Arraial Cap, em comemoração a São João, que até o dia 8 de junho vai dar 30% de desconto na compra dos nossos produtos. Lembrando que essa estratégia do rastreador está no nosso produto Full Trader e no final do vídeo eu volto para falar sobre ele. Gosto sempre de iniciar aqui com um retorno histórico da nossa estratégia do rastreador para mostrar que desde 2017 os retornos têm sido bastante interessantes, né? Claro que a gente espera que continue assim e eu vou mostrar para vocês como nós conseguimos chegar a esses retornos, né, com essa fusão de análise técnica com análise fundamentalista, que é o rastreador de tendências. Então é feito um filtro qualitativo, onde a gente pega aqueles ativos que têm chance de recuperação ou aquelas empresas que têm a perspectiva de continuar crescendo aí nos próximos meses, né? Já que um tipo de operação mais curta, né? A gente está falando de médio prazo, do curto prazo, 2, 3, até 6 meses de duração essas recomendações. E depois, no gráfico, né, o pessoal da análise vai definir os pontos de compra e os pontos de venda sempre de forma bem simples, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar ali para vocês e mesmo quem nunca viu um gráfico vai entender o momento de entrada e o momento de saída, lembrando que um gráfico é um grande facilitador, principalmente para apontar o momento de venda. A intenção do gráfico, pessoal, não é adivinhar. Muita gente faz juízo de valor errado em relação aos gráficos, achando que é para adivinhar e não é. O gráfico ele vai mostrar a tendência, se ela vai continuar ou não tem como a gente saber, mas a grande função do gráfico é apontar o momento de compra e o momento de venda, tá? Acho que já está mais do que bom assim, né? E claro, a gente só vai entrar numa operação quando ela tem o risco e o retorno favoráveis, tá? Como sempre, né, pessoal, vamos começar aqui com a avaliação do Ibovespa, segundo os nossos analistas. O Ibovespa claramente em tendência de alta, rompeu aqui a máxima, né, na casa dos 125 mil pontos e agora segue a sua trajetória de alta, inclusive rompeu aquele canal que ele vinha respeitando, aquele canal de alta que a gente vinha falando nas últimas semanas. Na análise técnica, tem um tipo de estratégia bacana para a gente projetar aqui preços, que no caso seria a duplicação desse canal. A gente copia esse canal e simplesmente joga ele aqui para cima. Então existe uma boa possibilidade agora, né? E claro, depois pode se formar esse canal maior do Ibovespa bater na casa aqui dos 134 mil pontos para cima e continua aqui para baixo, na casa dos 125 mil pontos, esse ponto de suporte que até acaba sendo, né, essa antiga máxima aqui na casa dos 125 mil pontos. Então a gente vai acompanhar, mas com uma chance boa do Ibovespa continuar agora o seu movimento ascendente, surfando aqui entre os 126 e 127 mil e quem sabe batendo lá na casa dos 134, 135 mil pontos. E claramente a tendência principal hoje do mercado é uma tendência altista, né? Já em relação à via varejo, pessoal, realmente o pessoal da análise aqui acredita que seja uma grande oportunidade, porque graficamente a configuração da ação está bem interessante. No ano passado ela deu uma puxada muito grande de alta de mais de 300%, da crise até julho, e depois o ativo começou um movimento de baixa, né, com as ações chegando a perder mais de 50% do valor de julho do ano passado até fevereiro, março desse ano. Em termos de fundamento, o setor como um todo de varejo caiu demais e no entendimento do pessoal da análise aqui, muito sem fundamento, tá? Mesmo com alta de juros, enfim, né, fim de alguns subsídios para a população, não faria sentido o setor cair tanto, já que a gente imagina que no segundo semestre desse ano, com a reabertura maior da economia, essas empresas já vão ter resultados melhores, sem falar a questão do e-commerce, né? A gente pega o caso de Via Varejo, já está em terceiro lugar no ranking, considerando o mês de março, por exemplo, de visitas aos sites da Casas Bahia, né? Então, a gente entende que as ações caíram demais, não à toa, né, pessoal?
é que a gente voltou a olhar mais de perto no setor. Magazine Luiza, a gente passou uma recomendação também pelo rastreador. Claro que as duas, tanto Via Varejo quanto Magazine Luiza, já andaram um pouquinho, principalmente a da Via Varejo. Mas quando a gente enxerga essas assimetrias maiores, normalmente a gente aproveita para recomendar mais ações do mesmo setor, mas sempre, claro, diversificando em setores. E quando a gente enxerga assimetrias boas num ativo, como foi no caso de Via Varejo, a gente costuma também colocar o ativo em outras recomendações, sempre, claro, utilizando aqui o gráfico como balizador. Então, Via Varejo não está só no rastreador de tendências, nós encaminhamos uma recomendação com opções de compra de Via Varejo, está dando uns 200 e poucos por cento de ganho, e também encaminhamos uma recomendação de long short em Via Varejo, com Via Varejo na ponta comprada, justamente porque o momento gráfico de Via Varejo é bastante interessante. Então, o que nós tínhamos aqui? O papel ele estava lateralizado aqui, né, de junho até outubro, mais ou menos, do ano passado, e depois ele iniciou essa tendência de baixa, né? Então, quando a gente pega essa tendência de baixa, deixou esse canalzinho aqui bonito de baixa e a gente começou a acompanhar mais de perto as ações da Via Varejo. Claro que já tinha como referência aqui a máxima lá na casa dos R$21, e o ativo formou um fundo bonito que a gente chama de suporte aqui na casa dos 11,40. Né? Posteriormente, nós tivemos o rompimento aqui de Via Varejo, mas o pessoal aguardou um pouco, né? Já que o risco-retorno aqui estava um pouco caro, porque a gente estoparia só se perdesse os R$11,40. Então o pessoal acompanhou durante mais uns dias, né? Claro que às vezes nesse rompimento a ação vai embora. Eu até mostrei o caso da IOSP que a gente recomendou, e aconteceu isso, né? No caso da IOSP, houve o rompimento e nem voltou a trabalhar ali no fundo, né? Foi direto para cima. Já no caso aqui da Via Varejo, foi diferente, né? E tiveram outras ações que fizeram um movimento parecido com Via Varejo. Foram lá testar novamente o suporte. Então, quando a ação voltou aqui para baixo, né, e respeitou aquele ponto ali na casa dos 11,40, 11,50, 11,60, perto dos 12, o pessoal recomendou a compra de Via Varejo, né, estopando abaixo desses 11,40, podendo ver a ação voltar lá para a casa dos 21,50, que é o preço de referência que daria uma alta de mais de 70%. Então, quando a gente tem um bom suporte, como é o caso da Via Varejo, que é esse suporte na casa dos 11,50, e tem uma boa resistência marcada para cima, né, não é sempre que acontece isso, né, ainda mais um ativo que a gente entende que por fundamentos não deveria ter caído tanto, a gente entende que é uma boa oportunidade. E claro, se Via Varejo tivesse caído de maneira isolada, talvez fosse uma questão com a Via Varejo. Mas Lojas Americanas caiu, B2W caiu, lá fora algumas ações caíram, na China as ações de varejo caíram, Magazine Luiza caiu, foi um movimento meio que sistêmico, o pessoal saiu vendendo tudo a qualquer preço. Além disso, o pessoal da análise ficou de olho aqui nesse gap, né? O gap é um buraco que acaba ficando aqui no gráfico, esse gap foi fechado aqui essa semana e as ações continuaram subindo, ou seja, acima aqui dessa casa dos R$13,90, R$14, é caminho livre aí para Via Varejo continuar subindo. A gente não consegue traçar um canal de alta, alguma coisa nesse sentido, porque ainda não tem nada desenhado no gráfico, né? Já que ela deu essa estilingada reta para cima. E por isso que eu falo, né, pessoal, não adianta a gente tentar desenhar alguma figura no gráfico aqui que não existe. Então o que o pessoal da análise está fazendo? Acompanhando o preço da ação dia a dia. Pode ser que em algum momento a gente recomende vender metade da posição, mas por enquanto a gente deixa a ação subir. Claro que dificilmente Via Varejo vai bater lá na casa dos 21,50, num tirambaço só, reto, né, sem dar uma realizada, alguma coisa nesse sentido. É até saudável que no meio do caminho ela realize um pouco, mas por enquanto a gente tem uma perspectiva bastante positiva, tá? Então sim, a gente entende que Via Varejo possa ser uma das grandes oportunidades aí do segundo semestre. Porém, claro, né, pessoal, como a gente não tem certeza que Via Varejo vai subir e a gente não sabia antes de recomendar a Via Varejo que ela ia fazer esse movimento, é interessante sempre entrar em mais de uma operação. Lembrando que os pontos de compra a gente passa dessa forma. Esse aqui é um exemplo de uma operação que nós passamos em BTG Pactual, que era entrada 42,22, isso aqui é antes do desdobramento, e o preço máximo de entrada 43,10. Então a gente passa o preço
e sempre tem um preço máximo de entrada durante o dia. E a operação vale até o final do dia. E, claro, se nos dias posteriores estiver interessante para entrar, a gente reencaminha a operação. Lembrando que as operações de perda costumam durar de 2 a 3 semanas, stops médios na casa de 5 a 10%, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. Então, se a gente pegar a média das piores perdas, está em torno de 13,7%, e a média das menores perdas em torno de 1,98%. As operações de ganho costumam durar de 3 a 6 meses, com ganhos médios na casa de 20 a 60%. Às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. A média dos menores ganhos 0,49% e a média dos maiores ganhos 84%. Lembrando que a nossa taxa de acerto das operações fechadas desde 2017 é de 77%. Então, na média, né, de cada 10 operações, 7 operações acabam dando positivo e 3 negativo. Eu gosto sempre de enfatizar que, invariavelmente, vão ter operações que vão dar perda, tá, pessoal? Lembrando que, normalmente, as operações novas a gente passa na parte da manhã de compra, né, entre 10 e 10 e meia, e as operações de venda na parte da tarde, entre 15 e 15 e 30. Então, tem 5, 10 minutos na parte da manhã, 5, 10 minutos na parte da tarde, tranquilaço aí para acompanhar. Lembrando que as operações são passadas pelo nosso aplicativo, pelo Telegram e para quem tiver no painel também pelo computador. E claro, como eu comento sempre, o gerenciamento de risco aqui é bastante importante. Mesmo quem entrou na Via Varejo não vai entrar só na Via Varejo. O que a gente recomenda é entrar em pelo menos 10 operações. O mínimo dos mínimos seria 8, mas o interessante é 10. Inclusive, os nossos resultados são balizados em 10 posições de compra. Então, cada um vai ter o seu valor, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão. Pega esse valor, divide por 10 e à medida que nós vamos passando as operações, vocês vão entrando. Lembrando que todos os passos são avisados, tá? A única coisa que o nosso cliente precisa fazer é colocar a ordem na sua corretora, tanto de compra quanto de venda. É fácil de acompanhar, dá para acompanhar pelo Telegram, pelo sistema, pelo aplicativo. Aqui é a imagem da nossa tela de acompanhamento do computador. Lembrando que nós temos a nossa equipe de atendimento, né, pessoal? Então, qualquer dúvida pode nos chamar no WhatsApp, lá no Telegram, que a gente resolve sempre na hora. E em relação aos resultados, né, eu gosto de mostrar que varia bastante. Apesar da gente ter médias, tem operações que deram 70% de ganho, 40%, 30%, operações com 4% de perda, 8% de perda e assim por diante. Então, é uma estratégia simples, né? É fácil da gente entender o momento de entrada e saída. Não é de muito giro, tem outras operações de giro no Full Trader, não é essa aqui. É uma estratégia que simplesmente a gente vai seguir tendência, pode gerar resultados sustentáveis com proteção e até hoje nunca fechou nenhum ano negativo. E em relação a essa questão da proteção, sempre mostra esse exemplo aqui de IRB, né? Nós estávamos comprado em IRB, reduzimos a compra a 42 e finalizamos na casa dos 34. De lá para cá, a IRB não deu mais compra, a gente está acompanhando, quer se posicionar novamente. De lá para cá não deu mais compra, mas mostra em relação a essa questão da proteção. Da mesma forma que o ano passado, quando deu aqueles circuit breakers, a gente já estava, né, fora do mercado, porque o gráfico acabou antecipando aí esses movimentos de baixa. Tá? E como eu falei, esse retorno aqui é considerando o gerenciamento de risco de 10 posições, mas é tranquilo aí para diversificar e o acompanhamento todo a gente faz, né, pessoal? E como eu comentei, além das recomendações do rastreador de tendências, nosso produto Full Trader tem recomendação de day trade, opções, long short, swing trade, milho, boi, tem as recomendações de longo prazo e, claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente, 4003-9127, podem mandar um e-mail para o contato@capitalismo.com.br, quem preferir, link aqui na descrição, nosso link do WhatsApp, é só nos chamar com áudio, uma mensagem que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!